Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos, durante esse ano, meditando nas Escrituras do Novo Testamento e nós estamos no Evangelho de Mateus. Nós sempre lemos um capítulo, existirão alguns dias que vão ser 2 capítulos ao dia. E aí eu extraio um devocional de alguma passagem dentro desse capítulo e nós compartilhamos aqui para a edificação da nossa fé. Então o capítulo de hoje é Mateus capítulo 16 e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional que eu extraí dos versículos 11 e 12. Está escrito assim: Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Mas quando nós lemos ali o capítulo 16, nós vemos que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, tentando colocar Jesus à prova, pedindo que ele lhe mostrasse um sinal do céu. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês conseguem discernir o tempo através... Vocês olham para o céu e conseguem discernir se vai chover, se não vai chover, se vai ter tempestade, se não vai. Vocês conseguem interpretar o aspecto do céu, mas vocês não conseguem interpretar os sinais dos tempos. E aí Jesus chama aquela geração, aqueles saduceus, fariseus, que eram os religiosos da época, Jesus chama de uma geração perversa e adúltera. E aí depois disso, ele vai com os discípulos para o outro lado do mar. E aí está escrito ali no versículo 5 que os discípulos se esqueceram de levar pão, ou seja, não levaram comida, alimento. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos começaram a perguntar: ué, será que é porque nós não trouxemos pão que ele está falando isso? E aí Jesus olha para eles e diz assim: meu Deus, homens de pequena fé que são vocês, né? Porque vocês não lembram dos 5 pães para os 5.000 homens e quantos cestos vocês recolheram? E dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Vocês não entendem que não é desse tipo de fermento que eu estou falando? Não é desse pão que eu estou falando? Eu estou falando a respeito do ensino dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos entenderam que era sobre isso que Jesus estava falando. Amados, enquanto eu estava lendo esses versículos aqui, eu fiquei pensando o quanto nós precisamos ter cuidado com o alimento espiritual que nós recebemos, ou seja, com o ensino que nós recebemos. Jesus estava ali alertando os discípulos: cuidado com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. O ensinamento deles não é bom. O ensinamento deles não está coerente com a verdade de Deus. E nós hoje precisamos ter esse discernimento, amados, ter esse entendimento, porque existe muitos e muitos ensinamentos intitulados cristãos. E agora, com toda essa tecnologia, com toda essa facilidade que nós temos, a internet, as mídias, nós podemos acessar todo tipo de conteúdo. E existe muito conteúdo cristão. Mas nós precisamos o quê? Tomar cuidado com esses ensinamentos. E aí hoje eu quero compartilhar com os irmãos 3 características de ensinamentos que estão no meio dos ensinos cristãos. E nós precisamos tomar cuidado com esses ensinamentos, porque eles têm características que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, antes de eu falar de cada um deles, eu quero chamar a atenção de algo aqui para os irmãos.
Amados, todo ensinamento genuíno, pautado na palavra de Deus, é um ensinamento cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas. Nós lemos lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, que aprouve a Deus fazer convergir todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. E ali a palavra fala na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando Jesus veio e fez toda a sua obra, ali a palavra chama de plenitude dos tempos. A dispensação da plenitude dos tempos foi a manifestação de Jesus em carne. E ele exerceu o seu ministério, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E toda essa obra que Jesus realizou teve um propósito. Foi a obra de justiça de Deus efetuada por meio de Jesus Cristo. Para quê? Para reconciliar a humanidade com Deus. Então, toda a verdade encontra-se em Cristo Jesus. Aprove a Deus fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Então, todo o ensino genuíno é cristocêntrico, coloca Cristo como centro de todas as coisas, Cristo como sendo a fonte da vida, a fonte da verdade, a fonte da salvação. Como está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, a nossa salvação é pela graça e nós acessamos tudo isso por meio da fé. Fé em quê? Na suficiência de Cristo Jesus. Então, todo ensino verdadeiro exalta a suficiência de Cristo Jesus. Então, eu quero falar sobre 3 aspectos, 3 características de ensinos que têm sido difundidos e que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque eles tiram Cristo Jesus do centro. Então, o primeiro que eu quero falar é um relacionamento com Deus à base de troca. Existe muito ensinamento por aí pautado nesse tipo de relacionamento com Deus. Eu faço algo para receber algo em troca de Deus. Então, eu dizimo, não é por gratidão ou por querer investir no reino, reconhecendo que tudo que eu recebi vem de Deus. Mas eu dizimo para que as minhas finanças não sejam tocadas pelos gafanhotos devoradores. E para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto dízimo, nós temos um estudo escrito a respeito de dízimo e você pode baixar no nosso site www.ministeriovidacwb.com. Lá é um estudo que eu e a irmã Karina escrevemos e lá nós colocamos detalhadamente ali todos os aspectos do dízimo, o que nós compreendemos pela palavra de Deus a respeito de dízimos. Aqui é só um exemplo que eu estou dando nesse tipo de ensinamento que coloca a base de troca, um relacionamento com Deus à base de troca. Então eu jejuo para receber de Deus algo em troca, eu oro para receber de Deus algo em troca, é tudo uma troca. Então está no mérito, se eu não faço algo, eu não recebo a bênção de Deus. Se eu faço algo, eu recebo a bênção de Deus. Cristo Jesus fica em segundo plano. A obra de Cristo Jesus e tudo aquilo que ele conquistou fica em segundo plano. Nós precisamos o quê? Tomar cuidado com esse tipo de ensinamento. Outro ensinamento que é muito difundido no meio cristão é colocar, incrementar algo a mais do que a confiança em Cristo Jesus para a salvação. Eu confio em Cristo Jesus, mas eu também preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ou seja, eu acrescento algo a mais. A salvação não é apenas pela confiança na obra redentora que Cristo Jesus realizou, mas eu preciso fazer mais alguma coisa para alcançar a salvação. Isso é uma confiança na justiça própria. Não confia completamente na justiça de Deus, mas confia na sua própria justiça. E nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de ensinamento. A palavra fala que quando nós confiamos em nós mesmos, é como se nós estivéssemos confiando na carne. E a palavra chama a justiça própria de trapos de imundícia diante de Deus. Amados, nós não temos capacidade alguma de nos salvarmos.
nós dependemos completamente e exclusivamente da obra redentora que Cristo Jesus realizou. Então não existe nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. Cristo Jesus realizou tudo. O que nós fazemos é o quê? É crer, é depositar a nossa confiança de que a obra de Cristo Jesus é suficiente. Então, ensinamentos que estimulam incrementar algo a mais além da obra redentora que Cristo Jesus realizou, colocando que nós precisamos fazer alguma coisa como prova. Não, eu preciso fazer isso, que é a prova de que eu creio em Jesus Cristo. Não, esse não é um ensinamento genuíno, verdadeiro, porque a salvação vem exclusivamente como graça de Deus, é dádiva de Deus para nós e nós recebemos por meio da fé. Então eu já falei sobre o primeiro, que é um relacionamento com Deus à base de troca. Isso é um relacionamento de mérito e nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de ensinamento. O segundo agora que eu falei é acrescentar algo a mais do que a confiança na suficiência da obra de Cristo Jesus, ou seja, é um ensinamento pautado na justiça própria. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de ensinamento. E a terceira característica de um ensinamento que não está pautado na Bíblia é transformar a graça de Deus em libertinagem, ou seja, é viver por meio da concupiscência da carne. Amados, a salvação é completamente pela graça. E a graça, como está escrito em Tito, nos ensina a levarmos uma vida piedosa, uma vida reta, uma vida santa, porque a graça é o próprio Cristo Jesus. Amados, nós precisamos tomar cuidado com esses ensinamentos, porque esses ensinamentos tiram Cristo Jesus do centro. Quando eu me relaciono com Deus à base de troca, eu coloco como se a obra de Cristo Jesus não fosse suficiente e eu posso fazer algo para conquistar uma bênção de Deus. É mentira. Cuidado com esse tipo de ensinamento. Quando eu digo que além de confiar em Cristo Jesus, de crer em Cristo Jesus, eu preciso fazer algo a mais para conquistar a salvação, cuidado com esse tipo de ensinamento. É um ensinamento que inclui algo a mais. E isso nós precisamos abolir, excluir da nossa vida. Cuidado com os ensinamentos que dizem que você pode viver de qualquer jeito, porque Deus nos ama e pronto, acabou. Não, a graça nos ensina a vivermos de maneira santa, justa, reta. Amados, o ensino genuíno, pautado na palavra de Deus, é sempre cristocêntrico. Cristo é o centro, Cristo é a fonte da vida, Cristo é a verdade, a obra de Cristo é suficiente e essa obra nos uniu a Ele de tal maneira que nós vamos o quê? Manifestar a vida dele, dia após dia, após dia, após dia. Nós somos transformados de glória em glória para o quê? Para manifestar a vida de Cristo. Então, eu quero encorajar os irmãos hoje a analisarem o tipo de ensinamento que vocês têm recebido, o que vocês têm lido, o que vocês têm ouvido. Sabe, amados, tudo aquilo que tira, que extrai Cristo Jesus do centro é altamente perigoso. A fonte da nossa salvação é Cristo Jesus. A fonte da nossa vida é Cristo Jesus. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. A fonte de todas as bênçãos encontra-se em Cristo Jesus. Nele nós já fomos abençoados. O que nós precisamos é aprender a viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus, desfrutando de tudo o que Cristo Jesus já conquistou para nós. Cristo já conquistou paz, Cristo já conquistou sabedoria, Cristo já conquistou retidão, santidade. O que nós precisamos o quê? É crescer no conhecimento dessa vida que Cristo Jesus conquistou para nós, para que então essa vida flua em nós e através de nós, para que nós possamos de fato manifestar essa vida a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então hoje eu quero encorajar você
a fazer uma análise no tipo de ensinamento que você tem ouvido. Abra mão dos ensinamentos que baseiam o seu relacionamento com Deus à base de troca. Abra mão dos ensinamentos que dizem que para você ser salvo você precisa de algo a mais do que a confiança na suficiência da obra de Cristo Jesus. Abra mão de todo ensinamento que transforma a graça de Deus em libertinagem. E fique com um ensinamento genuíno, verdadeiro, que vem por meio da palavra de Deus. Um ensino que coloca Cristo Jesus no centro e que diz: Cristo Jesus é a fonte da sua vida. Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida longe de Cristo. Não existe salvação que não seja por meio de Cristo Jesus. Não existe perdão que não seja por meio de Cristo Jesus. Não existe reconciliação com Deus que não seja por meio de Cristo Jesus. Cristo é o alvo da nossa fé. Cristo é o centro da nossa fé. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Cristo é o caminho pelo qual nós devemos seguir, amados. E eu encorajo você. Mantenha o seu coração firmado nos ensinamentos que colocam Cristo no centro. Ensinamentos cristocêntricos. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor sempre nos alerta. Obrigada porque o Senhor sempre nos ensina. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos, nós tenhamos cuidado com os ensinamentos religiosos, legalistas, com aqueles ensinamentos que transformam a sua graça em libertinagem, com aqueles ensinamentos que não confiam na suficiência da obra de Cristo Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, ilumine os olhos do nosso entendimento e que nós possamos compreender, Pai, os ensinos genuínos, verdadeiros. Mostra-nos, Pai, quais fontes nós devemos ouvir, quais fontes nós devemos ler. Pai, nos ajuda, Pai. Nós temos vivido um tempo tão difícil, nós temos vivido um tempo, Pai, em que tantas e tantas pessoas se dizem cristãs, há tanto ensinamento no meio cristão. Senhor, mas são tão poucos aqueles que de fato confiam na suficiência de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda, nos dá discernimento. Nós não queremos ser enganados, não queremos ser ludibriados, não queremos ser, Pai, contaminados por ensinamentos que não condizem com as Tuas Escrituras, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, nos dá entendimento e discernimento e sabedoria para ouvirmos e sabermos: esse é um ensino verdadeiro, genuíno, esse não é um ensino verdadeiro. Nos ajuda, Pai. Nós queremos nos alimentar corretamente, queremos nos alimentar do pão verdadeiro, do ensino verdadeiro, Pai. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até amanhã.